Oi pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, ó, lindo, maravilhoso, um dia que o Senhor fez, para que nós pudéssemos estar exaltando o nome dEle, glorificando a Ele, mas aprendendo mais a respeito dEle, de como Ele age, de como Ele pensa e o que Ele quer de nós. Texto. Um texto talvez inusitado, que poucas pessoas gostem até de ler o livro, acharem um livro talvez antiquado, talvez antigo demais e talvez um livro que só vale para o Velho Testamento. Levíticos, capítulo 4 e capítulo 5. Lei estabelecida por Deus. Tá bom, você vai falar para mim, mas a gente não está mais na época da lei, a gente está vivendo a graça. Verdade, você tem toda a razão quanto a isso. Mas eu preciso lembrar uma coisa para você. Tudo que Deus estabelece, Ele estabelece como princípio. E todos os princípios de Deus, tudo aquilo que Ele quer que a gente faça, que a gente cumpra, Ele começou estabelecendo lá no Gênesis e em nenhum momento Deus mudou a forma dele agir até o Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai verificar literalmente que Deus continua sempre sendo o mesmo. As orientações, as regras, as leis, as ordenanças, os mandamentos, eles podem ser todos resumidos em uma única palavra. E a palavra se chama obedecer. Um detalhe em relação à questão de obediência é incrível. Todas as vezes que você diz para alguém não faça, é o suficiente para que a pessoa faça aquilo que você disse para que ela não faça. Quer ver um exemplo básico, bobo? Isso é uma coisa que eu tenho conversado com várias pessoas, é a história do dedinho na tomada. Você fala para uma criança, não põe o dedo na tomada. Ou basta a mãe falar assim, não faça tal coisa. É o suficiente para que a pessoa vá e faça. Nós somos basicamente desobedientes. Eu e você. Pois é. Mas o capítulo 4 e o capítulo 5 de Levíticos, eles falam a respeito de um procedimento que deveria ser realizado pelas pessoas, pelo povo, quando eles pecassem. Mas eu não vou aqui falar de rituais, nem desses procedimentos. Eu vou falar, na verdade, a respeito de uma coisa que eu observei dentro desses, talvez, rituais ou procedimentos, que é o seguinte. Todas as vezes que ele começa no texto falando, faça isso ou faça aquilo, ele começa com a seguinte palavra: reconhecer. Em primeiro lugar, a pessoa tem que reconhecer que aquilo que ela fez estava errado, ou que era um pecado, ou que estava em desacordo com a vontade de Deus ou com a lei de Deus. Segundo passo seria confessar. E confessar nada mais é do que eu concordar que, errei, agi de forma errada, não está correto, não posso fazer isso. Isso é confessar. É reconhecer e declarar que você errou. Primeiro você reconhece, depois você declara, errei. E o terceiro processo, no caso de Levíticos, era de você levar a sua oferta de sacrifício para que, quando era um animal, o sangue te purificasse. Vai lá em Gênesis, já começou lá, tá? Bom, e não terminou, porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a morte de Jesus na cruz é exatamente esse sacrifício para me purificar, me tornar limpa e pura. Levíticos, Deuteronômio, Lei, Velho Testamento. Não estou nessa época, mas estamos nessa época sim. Sabe por quê? Quando eu vou lá para 1 João, o apóstolo João, ele vai e fala exatamente a mesma coisa. E o que é mais lindo no livro é que ele segue exatamente essa sequência. A sequência de reconhecer que a gente pecou, a sequência de confessar o meu pecado, a sequência de saber que Jesus é quem fez o sacrifício para que eu seja perdoado. E aí ele ainda faz mais. Ele fala para eu não continuar pecando, eu não posso pecar mais. Pesou, né? Mas qual é essa lei? Quando a gente vai para Mateus 22, 37 a 34, a gente vai verificar
que Jesus resume praticamente toda a lei de Levítico e de Deuteronômio em duas leis. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. João vai falar um monte a respeito disso. Por isso, leiam 1 João. E aí a gente vai entender que quando eu sei que eu pequei, eu só vou, confesso, entendo o sacrifício de Jesus, me arrependo e começo a fazer tudo de acordo com o que Jesus estabeleceu. Buscar na palavra, conhecer as leis, conhecer os mandamentos, conhecer os estatutos de Deus. E aí eu vou saber se eu estou acertando, se eu estou errando. Se eu estiver errando, conforme eu estou lendo a palavra, eu vou dizer para Deus: Deus, eu pequei. Deus, eu errei. E dizer para Deus: me perdoa. Só que daí você não pode mais pecar. Você tem que, a partir desse momento que você confessou o seu pecado, começar a agir de acordo com aquilo que está estabelecido na palavra e na lei de Deus. Você não sabe como fazer? Vá fazendo como a gente tem feito nos outros vídeos. Vá dizendo: Senhor, errei nisso. Senhor, eu pequei nisso. Senhor, eu estou falando mal, eu estou pensando coisas erradas, eu estou caluniando, mentindo, roubando, tem tantas coisas. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu reconheço que isso não está te agradando. Eu reconheço que isso está deixando com que o Senhor fique triste comigo. E eu reconheço que o Senhor não está se alegrando com os meus atos. Aí você vai dizer: eu também reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me limpar e me purificar de todo o pecado. E eu aceito esse sacrifício que Jesus fez. E eu declaro que eu quero que Ele venha a ser meu Senhor e meu Salvador. Você orou? Aleluia. Só diz: Senhor Jesus, é no Teu nome que eu oro isso. Amém. Eu te desafio, vai ler a Bíblia e sempre ora para Jesus. Ele sempre vai ter perdão. Porque o mais lindo, tanto de Levíticos, quanto a gente vai ver lá em 1 João, é que os pecados são perdoados. Deus sempre nos perdoa quando há arrependimento e confissão de pecado. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio da alegria do Pai.